Gênesis capítulo 15, versículo 1 até o versículo 5, nós vamos extrair uma lição poderosíssima aqui desse texto bíblico, dessa porção do céu para a nossa vida nesse dia, em nome de Jesus. Vamos lá? Está escrito assim no texto sagrado. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Versículo 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Versículo 3. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Versículo 5. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Deus nos dê entendimento a respeito dessa palavra. Amém. Bom, o versículo 1 começa dizendo que depois destas coisas, o que aconteceu no capítulo 14? 5 reis se levantaram ou guerrearam contra 4 reis. Pela lógica, os 5 deveriam vencer, mas os 4 venceram os 5 reinos ou 5 exércitos. E o que aconteceu? Ló, que era sobrinho de Abraão, foi levado cativo, ele e todos os seus bens. Abraão, quando ficou sabendo disso, preparou 318 homens nascidos em sua casa e os levou para a peleja. Abraão venceu os 4 reis, ou seja, 4 exércitos, e assim resgatou Ló e tudo que ele tinha. Só que ele encontrou Melquisedeque, que era o rei de Salém, e ali ele então separa a 10ª parte da conquista que ele obteve através da sua vitória e consagra ao Senhor através do sacerdote Melquisedeque, e assim esse Abraão, ele então foi vitorioso porque Deus foi com ele, e ele então é o primeiro a separar o dízimo, a 10ª parte daquilo que ele conquistou, e consagrar a Deus. Por isso que hoje nós, como cristãos, separamos a 10ª parte de tudo que vem em nossas mãos, porque Abraão nos deixou o exemplo. Abraão é o nosso pai da fé, segundo a palavra de Deus no Novo Testamento. E ele também é, por DNA ou pela fé, pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o Islã, o cristianismo e o judaísmo. Nós, como cristãos, hoje praticamos a fé porque Abraão nos deixou o exemplo. Abaixo do Senhor Jesus, ele é o exemplo maior na Bíblia Sagrada de uma fé inabalável em Deus. Mas eu quero destacar aqui nesse texto o versículo 5, quando Deus ele vê questionamento de Abraão. Quando Abraão questiona Deus se Eliezer seria o seu descendente, Deus o leva para fora, o tira de dentro da tenda e diz para ele: olhe para as estrelas, olhe para o céu e conte as estrelas, se você puder contá-las. E assim então, através dessa orientação, nós extraímos 5 lições importantes. Eu costumo dizer que o mundo pode estar em crise, mas o céu jamais entra em crise. E aqui nesse versículo 5, quando Deus manda Abraão olhar para o céu, e isso serve de orientação para nós, porque muitas vezes nós estamos olhando muito aquilo que está à nossa volta, nós estamos ouvindo muito as informações que são passadas, nós às vezes nos debruçamos sobre tantas informações negativas que recebemos e ficamos preocupados, ficamos angustiados, ficamos estressados muitas vezes, porque não olhamos para o céu, não fazemos como Deus orientou Abraão. O que Abraão fez pela fé em obediência a Deus, nós hoje devemos fazer, devemos praticar. E por que Deus queria que Abraão olhasse para o céu? Primeiro, olhar para o céu é não se limitar às circunstâncias à sua volta, ou seja, não depender apenas dos recursos naturais. Quando você olha para aquilo que está à sua volta, quando você olha para a terra é limitada. Quando eu olho para baixo, eu vejo o chão, eu vejo o solo, eu tenho limite. E quando eu olho para o céu, eu não tenho limites. A palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. O Senhor estava querendo dizer para Abraão: Abraão, creia que não há limites na obra que eu quero fazer na sua vida. Você está me trazendo uma impossibilidade e eu estou lhe mostrando todas as minhas possibilidades. Palavra de Deus para você hoje: pare de olhar para os seus recursos, para aquilo que você tem nas mãos. Pare de olhar para a sua conta bancária. Pare de olhar para o seu exame. Pare de olhar para as mensagens que você tem recebido. Pare de olhar para as informações que você recebe todos os dias através dos veículos de comunicação. Pare com isso. Senão você vai entrar em pânico se você ficar olhando para aquilo que está à sua volta. Mas se você, eu sei que é um desafio. Abraão precisou ser motivado por Deus.
Abraão precisou receber esse despertar de Deus, porque ele também estava olhando. A minha idade está avançada, eu só tenho um servo dentro da minha casa, a minha esposa está idosa e ela é estéril. É lógico que ele foi tentado a olhar para tudo que estava à sua volta. E Deus precisou tirar o foco de Abraão do que estava à sua volta. Muitas vezes Deus precisa tirar o nosso foco daquilo que está à nossa volta. Lembra de Pedro, quando olhou aquilo que estava à sua volta, ele afundou? Enquanto ele olhou para Jesus, ele prosseguiu. Eu sei que parece algo repetitivo, que nós temos que olhar para o céu, para as possibilidades de Deus, para a grandeza do nosso Deus, mas não tem outro caminho, não existe outra fórmula. Assim que Abraão, ele se tornou uma grande nação. Assim Abraão viu a promessa se cumprir. E é assim que Deus quer cumprir o propósito e as promessas dele na sua vida. Segundo motivo pelo qual Abraão olhou para o céu e nós hoje devemos olhar. Olhar para o céu é parar de depender do homem e depender de Deus. Pare de depender da ajuda humana. Pare de depender de um suporte humano. Deus pode usar o ser humano para lhe ajudar. Deus pode usar pessoas para abrirem portas para você, mas não dependa delas. Não pense que a sua esperança, ou a sua salvação, ou o seu socorro virá de alguém que está aqui, que é limitado. Olhe para o céu, porque lá existe um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Um Deus que não tem limites. O Deus que diz que para ele nada é impossível. Você se frustra quando você olha para o homem. Sabe por que muitas pessoas se decepcionam? Porque elas colocam homens no lugar que deveria ser ocupado por Jesus, por Deus. Não coloque no lugar de Jesus o ser humano que é falho, que é imperfeito. Não faça isso, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Todas as vezes que você colocar homens no lugar que deveria ser ocupado por Deus, pelo Senhor Jesus, você vai se decepcionar. Terceiro motivo pelo qual você deve olhar para o céu. Abraão, ele precisava entender a dimensão de Deus e do que ele iria fazer. E olhando para a terra, como eu disse, ele teria uma visão limitada. Mas olhando para o céu não há limite. Você consegue olhar e enxergar o final do céu, o fim do céu? Não há essa possibilidade. Nós, como cristãos, acreditamos até que existem 3 céus. Não há limites. Só Deus consegue enxergar o limite, se é que existe limite no céu. O ser humano, ele não tem esse poder e essa capacidade. A cada dia, a cada ano que se passa, a ciência descobre que o céu tem mais mistérios a serem revelados. E Deus, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Você não sabe, eu não sei, a nossa visão é limitada. Ei, como Abraão fez, faça também. Pare de olhar para a terra, olhe para o céu. Não baixe a sua cabeça, levante a sua cabeça, olhe para Deus. Eu repito, o céu não está em crise porque não tem limites. Mas se você olhar para a terra, você vai desanimar, você vai se desmotivar, você vai pensar em desistir, você vai olhar para aquilo que está à sua volta, você vai reparar aqueles que estão parando, desistindo. A palavra do Senhor diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E por que eu não serei atingido? Porque eu estou olhando para Ele, porque eu creio que Ele está comigo. Eu tenho um Deus no céu que olha para mim, um Deus que se importa comigo, que está cuidando de mim e que está cuidando de você e que me trouxe aqui com essa palavra, para que você pare de olhar para o diagnóstico, pare de olhar para aquilo que o médico falou. Mas o médico disse que não existem recursos, não existe tratamento, não existe medicamento, não existe nada que possa ser feito. Nós respeitamos a opinião do médico e acreditamos na ciência, mas o poder de Deus supera a capacidade do médico e prevalece sobre a ciência. O poder de Deus, ele é infinito. Quarto motivo pelo qual nós devemos olhar para o céu é que do céu vem a nossa resposta. João disse lá no capítulo 3, versículo 27. Livro de João, capítulo 3, versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. É do céu que vem a resposta. É o céu que está me sustentando. É de lá, dos recursos infinitos, que eu espero a minha salvação, que eu espero a minha resposta. É do céu. O homem não recebe nada se não vier de Deus, enviado do céu. Assim como o povo naquele deserto, Deus enviava o maná do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O céu enviou resposta ao clamor de Elias. Quando ele orou, o fogo do céu desceu. O nosso Deus, ele pode enviar a resposta que for, a resposta que você precisar, mas não duvide da capacidade de Deus. E quando você pensar em desanimar, quando você pensar em desistir, olhe para o céu, para a grandeza do seu Deus. Quinto motivo,
quem quer viver um grande milagre tem que olhar para o céu. Você quer viver um grande milagre na sua vida? Você precisa olhar para o céu. Se você olhar para o homem, você não vai encontrar nada de bom. Se você olhar para si mesmo, você também é limitado. Você é imperfeito. Se você olhar para a sua conta bancária, talvez você olhe e não veja esperança de honrar seus compromissos, de sair da sua dívida. Talvez, se você olhar para o seu corpo, você está doente, definhando. Eu não sei, talvez olhando para o seu filho, você não vê esperança de salvação. Para o seu casamento, você não vê esperança de restauração. Mas se você olhar para o céu, você poderá receber o seu milagre. Olha o que diz João, capítulo 11, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele falou com o Pai olhando para o céu. Antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus olhou para o céu. Por que ele não olhou para o túmulo? Por que ele não olhou para as pessoas? Por que ele não olhou para ele mesmo? Ele olhou para o céu. Porque é do céu que vem o nosso milagre. É do céu que, quando os nossos recursos aqui se esgotam, lá existem recursos infinitos. Lá o céu ainda está jorrando. O céu não secou, não parou, não há limites. Jesus então olha para o céu e depois ele dá graças ao Pai e chama Lázaro para fora. E você conhece a história. Um milagre aconteceu. Quer milagre? Quer resposta? Quer ver algo de Deus acontecer na sua vida? Pare de olhar aquilo que está à sua volta e olhe para o céu, olhe para o seu Deus, olhe para a grandeza dele. Talvez você está dizendo: eu perdi um contrato, eu perdi a ajuda de alguém, ou alguém disse que iria me apoiar, que iria me conectar a outras pessoas. Sabe de uma coisa? A comunhão, ela prevalece sobre a network. É isso. A sabedoria que vem do céu prevalece sobre a inteligência. A sabedoria que vem do céu governa sobre a inteligência. O inteligente vai trabalhar para o sábio. O inteligente vai trabalhar para o sábio. Por quê? Porque tudo que vem do céu é superior, é infinito, é maior, é melhor. Jesus olha para o céu e logo em seguida um grande milagre acontece. Você quer viver um milagre na sua vida? Olhe para o céu. Essa é a palavra de Deus para você e para mim nessa noite. Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus, e não esqueça de olhar para o céu. O céu tem resposta para você, em nome de Jesus.